hoje não vai ser muito longo, sabe? Tem alguns textos que a gente vai precisar ler, mas eu acredito que vai ser breve, não vai ser muito longo, tá? Porque esse probleminha a gente vai ver como é que a gente pode sanar isso. Tá todo mundo ouvindo? Tá dando eco, alguma coisa nesse sentido aí, por favor. Se tiver, sinaliza para a gente poder começar, a gente tem que parar. Tá bom, o meu tá bom. Tá bom? Sei que tá faltando alguns irmãos ainda, ali não consigo conectar ainda. Deixa eu ver aqui só um momentinho, aqui rapidinho. Aí também. Débora. Cavalcante. Aí não. Cavalari. Débora Cavalari. Jackson Vitória. Sou eu, tô aqui. Tá bom, só um minutinho que o pastor foi aqui em cima, ele tá voltando já. Ok. Eu tô conseguindo gravar. O que aconteceu? Deu problema? Que deu o período de 1 hora, né? Aí ele dá um aviso de 10 minutos, em 10 minutos vai acabar a sua chamada. E das outras... Oi? Não, a gente já iniciou já. O pessoal já está entrando. Só um minutinho, pessoal. O pastor foi aqui em cima, já está voltando, tá? Para começar. Está aqui já. Já entrou já. Vitória, Jackson, Débora. Tem. A galera tá aí. Bom, a gente precisa começar, tá bom? Todo mundo aí. Marcelo. Dona. Ali. Alessandro. Então, tá orando, irmãos? Pra gente poder começar. Hoje vai ser breve. Se tiver papel e caneta para você poder anotar aí, é bom. Tá bom? Para vocês vendo, a gente vai falar sobre os videntes. Vamos estar orando, tá bom? Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Sabemos das nossas limitações, Senhor Jesus. Sabemos das nossas falhas, Deus. Mas também sabemos que o Teu Espírito Santo tem nos auxiliado, tem nos guiado. Nós estamos pedindo, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que Senhor venha sabedoria de revelação, Senhor Jesus Cristo, nos dá o entendimento das Tuas Escrituras, Senhor Jesus, e que, através das Tuas intercessões ao Pai, nós pedimos ao Pai em oração, em Teu nome, sabemos disso, Senhor Deus, que a gente não venha jamais negligenciar o Espírito Santo possa nos conduzir, nos guiar, Espírito Santo, nos dá a clareza da Tua Escritura, nós sabemos que é você está no controle da igreja, nós sabemos que é o Senhor que está no controle da igreja. Então, não nos deixe esquecer disso, que cada dia a gente possa ter uma intimidade mais íntima e profunda contigo, saber que você tem o controle de nossas vidas, você sempre tem nos guiado, Senhor Jesus, nos confortado, nos dado direção, continua nos fortalecendo, continua fazendo o que vem aquecer em amor, continua nos dando direção, Senhor, daquilo que você tem falado para esse tempo, Senhor Jesus Cristo, sabe? Não queremos ficar para trás, nem muito à frente, Senhor Jesus, nós queremos estar no tempo, Senhor Jesus. E quando a nuvem se movimentar, Senhor Jesus, e a gente vai junto com ela, mas quando ela parar, que a gente pare também, Senhor Jesus. Que a gente possa ter clareza, Senhor Jesus Cristo, do que tu está falando, Senhor Jesus. Que a gente possa viver o nosso tempo, Senhor Jesus. Que a gente possa ser útil, Senhor, colaborar com o que o Senhor já tem feito, Jesus. Nós só queremos colaborar com aquilo que tu tem feito, nós só queremos colaborar com o teu plano, Senhor Jesus. Sermos úteis a ti, Senhor Jesus, e usarmos as Escrituras, Senhor Deus, assim como tu deseja, Senhor Jesus Cristo. E falarmos o que tu está falando, e podemos estar atentos e ouvirmos o que tu tem a dizer, Senhor Jesus. Nós queremos te ver. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Bons, vamos estar lendo. A gente vai ler um pouquinho de escrituras, alguns versículos, como é de costume. E a gente vai ser bem breve. Eu acho que o som está bom para todo mundo. Se não tiver, os irmãos, por favor, me comuniquem aí que a gente vai tentar melhorar. Ele me ajuda sempre nisso, porque, na verdade, eu sou leigo. Né? A gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando semana passada, né, irmãos? Os irmãos estavam junto com a gente aqui. Queria até abrir lá o texto lá, está lá em Lucas. Vamos lá abrir em Lucas, já pedir para a gente já poder dar continuidade, porque, na verdade, está em casa. Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, os primeiros versículos, tá? Abrem Lucas 3, primeiros versículos, tá bom? O primeiro versículo do Evangelho de Lucas. Médico. A gente vai estar lendo aqui só para os irmãos estarem lembrando do que foi falado semana passada, né? A gente entende de onde Deus está falando, o que Ele tem comunicado, né? Nossas vidas.
onde ele tem liberado essa palavra, quem são os que estão ouvindo essa palavra. Hoje a gente vai acrescentar mais isso. Quem são os que estão vendo, né? Não é só questão de ouvir, nós precisamos ver, a gente vai falar muito disso. Tá bom, irmãos? Os irmãos abriram aí Lucas, capítulo 3, os 3 primeiros versículos, na verdade, a gente vai estar lendo. Lucas 3, os 3 primeiros versículos. Tem algum irmão que queira ler aí? Tem não? Então vou estar lendo. Então vamos lá, irmão. Diz assim, irmãos, perdoam-me, eu estou botando aqui até debaixo, aqui da luz aqui, para ver se eu quero melhor aqui, tá bom? E diz assim, o primeiro versículo, tá? Lucas 3, versículo 1, que diz assim: Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Então, a gente leu isso aqui, os irmãos que não puderam participar, vão ter entendimento agora um pouquinho de forma mais resumida, que não tem como a gente falar tudo que foi na aula passada, a gente é um pouquinho avançado hoje. Então, você percebe isso aqui. Lucas é um médico, ele é muito detalhista, ele faz questão de colocar o nome aqui dos sumos sacerdotes que estavam na liderança da igreja naquele período, que era Anás e Caifás. E quem vê filme, quem acompanha, a paixão de Cristo, percebe o atuar deles ali, que incentiva o povo contra o próprio Jesus. Basicamente, eles foram os cabeças, né? E a gente tem o entendimento de que Deus falava com o templo. Era o lugar basicamente adequado, e esse templo ficava em Jerusalém. E os sumos sacerdotes, mais uma vez aqui, está relatado, Anás e Caifás. Está dando um pouco de eco? Sim, tá dando. Está dando eco? Tá dando eco. Irmãos, olha só. Desculpa. Vamos pedir para o pessoal fechar os microfones, que isso pode ajudar a gente. Por favor. Vê se está melhor, irmão. Pode abrir e falar. Ainda está com eco. Está com eco ainda? Vamos ver o que é. Larissa. Tem ideia? Mas dá para ouvir. É que só fica um pouco no fundo, assim, repetindo, mas dá para ouvir, não tem problema, não. Quer abaixar mais um pouco, eu falo mais alto? Abaixa mais o microfone. Agora saiu, Melhorou. Uma vez você está dando para me ouvir. Tá. Tá dando para ouvir sem eco. Tá, mas está sem eco? Tá sem eco. Tá, eu estou vendo vocês bem baixinho. Mas vamos continuar assim, tá? Então você vê que Lucas faz questão de enfatizar Anás e Caifás aqui, que era o sacerdote. Eram as pessoas que tinham a responsabilidade de quê? De ouvir a palavra e transmitir para o povo ali, em si. Mas, na verdade, quando Deus ele se manifesta, você vê no versículo 3, de onde que ele se manifesta? A palavra veio em quem? Lá no versículo 3 diz assim: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra do Senhor ela veio. E a gente tem um entendimento que isso aqui, na verdade, foi quando o Senhor voltou a falar com o povo de maneira profética durante um período de 400 anos sem ter se comunicado. Então a palavra vem sobre João, e ela vem aonde? No deserto. A gente tem entendimento que deserto não é um lugar de aflição em si, mas é um lugar onde Deus fala, é um lugar longe das distrações. Quem tem ouvido a voz de Deus? São as pessoas que estão vivendo longe das distrações, no lugar onde Deus tem falado. Então Deus tem separado pessoas para poder ouvir a voz dele nesse período. E a gente sempre tem um coração voltado, que a voz do Senhor vai vir, pessoas renomadas, que a gente já conhece, ou algo desse tipo, ou de lugares muito conhecidos. O Senhor, ele não está limitado a essas coisas. Então a voz vem sobre João, e para o futuro a gente vai estar falando basicamente muitas das vezes aqui sobre João, de que ele é um modelo para a igreja nos dias de hoje. Amém, irmãos? Irmãos, vamos começar agora que a gente vai falar sobre os videntes. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 9, no versículo 9. Por favor, 1 Samuel 9, 9.
1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Não, mas queria falar que o serviço profético, na verdade, ele tem a ver com aquilo que ouvimos e que vemos, irmãos, não só o que ouvimos. A gente vai ter clareza disso. Os textos eles vão mostrar isso. Nós precisamos ver e ouvir, irmão, não só ouvir. Só ouvir não é suficiente. Tá? Você vai entender isso, tá? Com o tempo, os textos vão sendo claros aqui, a gente vai lendo, e lá no final você vai perceber de maneira mais clara, tá bom? Que a palavra vai se completar no final. Então, talvez o teu entendimento pleno vai ser no final, basicamente, daquilo que estamos estudando hoje, tá? A gente vai dar uma aceleradinha aqui para a gente poder ler. Então, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim: antes, em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava, vem, e vamos ao vidente. Aquele que é agora chamado profeta, era antigamente chamado de vidente, uma pessoa que vê. O profeta era chamado de vidente. Dentro da nossa cultura, numa cultura brasileira, eu vou falar de uma forma até mais tranquila, para você poder entender que eu falo muito rápido, soa meio que esotérico, mas a palavra de Deus aqui diz de maneira muito clara no versículo 9 que os videntes naquele período eram chamados profetas. Eles eram chamados videntes. Os irmãos estão conseguindo compreender? Para a gente, vidente é algo, né, como eu já falei aqui, meio que esotérico, meio de outras religiões, quando, na verdade, as escrituras falam que os profetas eram identificados também como videntes. Eles viam, foca isso, ver. Era uma das capacidades do profético, né? Que é o ver. Uhum. Sim. A Lê está falando aqui que é uma das capacidades do profético, que é ver, sabe? E vamos lá para o versículo do mesmo capítulo, 9, versículo 18 e o 19, tá? Mesmo capítulo, a gente só vai saltar um pouquinho, vai adiantar um pouquinho, versículo 18 e 19. Amém, irmãos? E diz assim: então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Os irmãos estão conseguindo compreender, irmãos? Que são aqueles que veem. O profeta é aquele que vê. Sabe, a gente fala de um movimento profético, de uma palavra profética, mas em que lugar nós estamos? O que você tem visto? O que você tem visto Deus fazer para esse tempo? O que você tem enxergado? Você tem visões abertas para enxergar o que Deus tem feito? Tendo clareza de como que ele tem se movimentado para que você possa contribuir com ele segundo aquilo que ele está fazendo? Você percebe que quem eram os videntes, os profetas? Você vai entender onde eu quero chegar, irmãos, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Vamos para 2 Samuel, capítulo 24. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 11. A gente vai ler mais um versículo e fala sobre isso, para você poder compreender, sabe? Para você entender o seu lugar, para a tua geração, para a tua época, para a tua comunidade local, para a tua era. Né, irmãos? Aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 11. Diz assim: porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo, só até aqui, irmãos, eu quero enfatizar você a palavra vidente. E ele era o vidente de Davi. E a gente não pode esquecer que Davi também era um profeta. Davi tinha um discernimento profético muito profundo, a profecia de Davi que ainda vão se cumprir. Muito profundo, muito claro. Era um homem, segundo o coração de Deus, muito usado por Deus dentro desse contexto profético, porque ele também era um profeta. Ele também profetizava em si.
Mesmo que eu não tivesse o entendimento de hoje que a gente estava profetizando naquele momento, que a gente tem clareza hoje, Davi era um profeta, mas você percebe só, ele tinha um profeta que trabalhava para ele. Ele era um vidente, ele tinha um vidente, uma pessoa que via e que trabalhava com ele, que era próximo dele, irmãos. Há ministérios hoje, comunidades locais, que há pessoas que são responsáveis por isso. E a gente tinha que falar sobre os 5 ministérios, são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Tem ministérios grandes, tem pessoas que trabalham em si diretamente com isso, e ele tem, as pessoas identificam ele como profeta. Hoje a gente fala a palavra profeta, mas a gente leu lá em Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, conhecidos como vidente. O que eu estou querendo tentar desmistificar, desconstruir? Essa palavra vidente, ela não é uma palavra em si esotérica de outra religião, ela é uma palavra bíblica. São aqueles que veem. Os irmãos estão conseguindo compreender? Eu dei 3 versículos aqui em esferas diferentes para você poder compreender a ponto de Samuel, né, que na verdade foi uma influência para a sua geração, ele se identificar como um vidente, como Saul vai buscar. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo compreender até aqui? Está claro? Amém. Está dando para ouvir? Está dando eco? Amém, irmãos? Mas por que você está falando tanto dessas coisas, Alessandro? Como eu falei aqui desde o primeiro momento, irmão, não basta só ouvir em si. Nós precisamos ver e ouvir. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 18. Jeremias 23, 18. A gente sempre está falando sobre a mensagem do fim, tá? Pode procurar, não vou ler agora não, pode procurar aí tranquilo, porque às vezes tem irmãos que são novos convertidos que vão ter dificuldade para encontrar, né, as escrituras. É Jeremias, capítulo 23, o versículo 18 e o 19. A gente vai estar lendo os 2 versículos, tá bom? Por que eu estou enfatizando primeiro o vidente? Quero consolidar em você que você tem que ter entendimento que você precisa ver. A gente sempre tem falado, a gente tem a compreensão, as pessoas que estão nesse grupo, que está se movimentando, que há uma palavra que Deus tem derramado hoje, e às vezes a gente usa o termo escatologia, eu acho que é até uma maneira errada. Se for para você estudar, é uma maneira correta, que vai te facilitar ter entendimento, acesso a livros, né? Acesso a essas coisas que a gente vem falando aqui. Mas, na verdade, nós anunciamos a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Essa é a base, esse é o desejo do nosso coração, preparar a noiva para a segunda vinda de Jesus. Os nossos estudos eles são pautados nisso. Esse é o desejo do nosso coração, para que você não só saiba, porque Jesus não vem para quem sabe, porque muita gente sabe e nem serve a ele. Jesus vem para quem espera, para quem anseia, para quem ama. A palavra fala, os que amam a sua vinda, o apóstolo Paulo fala isso. E todo estudo aqui, ele tem uma função de fazer com que você ame a vinda de Jesus, que você seja uma das virgens prudentes, que seja preparado, que você anuncie, que você seja um amigo para anunciar, né, na sua comunidade local, no seu trabalho, a pessoa que está próxima de você, irmão, Jesus está voltando, sabe? Sinais estão apontando. A leitura que a gente vem fazendo dentro do contexto geopolítico, que Jesus pede para a gente discernir os tempos e as estações. A gente precisa discernir isso, precisa ter clareza sobre isso, para que a gente não venha ser pego de surpresa. Elas nos dão sinais da volta de Jesus. Eu acredito que começou com um movimento muito pequeno, um grupo bem grande de irmãos. E, basicamente, você pode perceber que a gente é adepto das mesmas coisas. Sabe? Dentro do contexto político, de várias coisas, a gente tem se identificado mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, às vezes só por uma fotinho da tela do celular. Deus tem nos unido, Deus tem nos pensado. Não que nós somos melhores, né? Mas fala, o livro de Daniel fala dos sábios, que no fim está falando da movimentação do anticristo ali, da perseguição, do falso profeta. Vão se levantar sábios que vão dar a resposta à sociedade naquele período. Ele está falando isso numa perspectiva futura. E a palavra de Deus
por si só, a gente, quando nós lemos e colocamos em prática, isso nos torna pessoas sábias. Os irmãos estão conseguindo compreender? Alguém quer fazer uma pergunta, irmãos? Está aberto, aí pode fazer. Pastor, aqui é a irmã Verônica, está me escutando? Sim, estou ouvindo. Então, essa pergunta, eu gostaria de fazer o seguinte: quando a gente aceita o nosso Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí quando a pessoa sai da igreja, aí é arriscado o nome no livro da vida? Porque outro dia uma pessoa me fez uma pergunta, entendeu? Uma jovem desceu, ela partiu, e essa pessoa perguntou se essa jovem foi o arrebatamento dela, foi Jesus chegou naquele momento para ela, e eu não soube responder aquela resposta. Sim, entendi, que é uma flor. Bom, que interpreta isso até de uma outra maneira, né? Que não acredita que isso possa ser apagado, mas é uma linha que tem teológica. Mas o próprio Deus fala, não apagareis o teu nome do livro. Então, por exemplo, assim, ele diz, mas ele apresenta uma circunstância para que aquilo não fosse feito. Né? Eu posso depois procurar o texto aqui e trazer uma pergunta, responder a pergunta da irmã de uma forma mais clara, mas eu vou ser sincero, irmão. Eu acredito na hipótese de sim ser apagado. Sabe? Agora, eu não estou dizendo o que aconteceu com a irmã em si, né? Que a gente não tem essa capacidade interpretativa, né? Mas eu acredito no arrependimento, naqueles últimos momentos de pessoas que se arrependem ali, o testemunho ali da cruz, né? Vamos ver aqui. Desculpa, pensei que era alguém que estava vindo. Bom, você fica ali entre os ladrões da cruz, você pode perceber ali, mesmo no final ali, há o arrependimento dele em si, ele é conduzido a estar com Jesus naquele primeiro momento. Então, eu acredito que várias pessoas, assim como se fosse, você vê muito isso na UTI de hospital, ali eu acredito que o terreno ele se torne fértil. A pessoa chega ali, às vezes chega saudável, está saudável, ela não tem entendimento, tem entendimento e ela ignora o Senhor, mas chega um determinado momento que você está ali, o solo fica fértil, que é o teu coração, e muitos irmãos vão lá e levam a palavra, é um tempo que a pessoa se arrepende e está com o Senhor. Eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade de ser apagado de cima. Mas eu acredito, eles falam assim, mas o Senhor vai apagar e vai escrever, ele é Deus. Sabe? Eu acredito sim, eu acredito que às vezes você fica por um tempo, você volta, fazer as mesmas coisas, alcança a salvação sim. Eu acredito nesse equilíbrio, né? Ele falou, não apagareis o teu nome, mas dá uma circunstância. Então, se você não obedecesse aquela circunstância, provavelmente ele iria apagar. Esse é um pensamento que eu tenho. Tá bom, irmão? Não sei se consegui te responder. É mais ou menos isso. Tá? Vamos dar continuidade, irmãos? Vamos lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 18 e 19. A gente está falando dos videntes, daqueles que vêm, né, o que Deus tem feito para esse tempo, como que ele tem se comunicado, para onde ele tem basicamente colocado a igreja, para onde que ele está nos levando, como que ele está conduzindo o povo dele, sendo de comunidade diferente, né, mas é um único povo, né, uma só igreja, somos um Senhor. Jesus não morreu pelas igrejas, Jesus morreu pela igreja, não está no plural, está no singular, da qual todos nós fazemos parte, amém, irmãos? Então, eu queria entender isso. Estou falando daqueles que veem e que ouvem. E diz assim, ó. Vamos lá, versículo 18 e 19. Diz assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu, eis que a tempestade do Senhor... É só até aqui, irmãos. Na verdade, eu só quero o versículo 18. Tá bom, irmãos? De qual? Jeremias? Sim, Jeremias 23, versículo 18. Ah, tá. Obrigada. Christian, seja bem-vindo, meu irmão. Eu não sei se vocês viram aí, o Jacques escreveu alguma coisa aí sobre o amigo dele do trabalho.
Eu vi, mas foi tão rápido que saiu. Meus irmãos, ele pediu oração o Jacques aqui colocou, um amigo do trabalho pediu uma oração pela filhada dele. Ela tem 4 meses e sofreu uma parada cardíaca. Graças a Deus conseguiram reanimá-la. E o nome dela é Mirelle. Lembra dela nas nossas orações. Irmãos, vamos dar uma seguradinha, a gente vai orar agora. Tá, irmãos? Amém, irmãos? Só um momentinho, tá? Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Tá, isso é mais importante do que a gente tem um estudo aqui, a gente sabe, eu sei que os irmãos são discípulos de Jesus, sabe a importância que tem isso. Então, se eles conseguiram reanimá-la, é porque ela está numa situação um pouquinho difícil. Sô, pode explicar com a gente aqui, para a gente estar orando junto aqui, irmãos? Tá? Se você puder fechar os seus olhos, o nome dela é Mirella. Vamos estar intercedendo por ela nesse momento, irmãos? Tá bom? Esse é o momento mais importante. Tá? Vamos estar orando. Nós entregamos, ó Senhor, a Mirella em tuas mãos, Pai. Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor sopre da tua vida, Senhor, do teu fôlego sobre ela. Senhor, ela foi, Senhor, feita por ti, Senhor. Todas as partes do corpinho dela, tudo que é dela, Senhor, o Senhor formou no ventre de sua mãe. Então, Senhor, tu conheces o corpo de Mirella. Tu sabes o coração dela, Senhor, físico. Tu conheces as funções, todas as veias, o que necessita agora. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que tu coloque em ordem, Senhor, as funções cardíacas de Mirella, Pai. Chama pelo nome, Senhor, e dá ordem, Pai. Nós te pedimos no teu nome, Senhor. Reúne a tua força, Senhor, e envia aquele lugar. Pai, nós pedimos uma palavra, Senhor, enviamos aquele lugar uma palavra de cura, que sara, Senhor, que restaura, Senhor, que coloca em ordem todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ativa toda a função cardíaca do coração de Mirella, Pai. Ela é tua, chamamos ela à vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Cerca aquela criança, Senhor, só são 4 meses, ó Deus. Então, Senhor, todos os dias, Senhor, estão contigo, Senhor. E o Senhor determinou e decretou os dias dela. Senhor, mais uma vez colocamos os médicos da palavra de conhecimento, de sabedoria, mesmo que eles nem saibam o que é isso. Mas, Senhor, se necessário for, sopra agora. Nós pedimos, enche aquele lugar com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, de graça, de amor, de compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, cura. Em nome de Jesus, a Mirella. Restaura por completo, Senhor. Nós clamamos como igreja agora. Nos unimos àqueles que já estão orando. Enchemos as taças de oração agora, Pai. E pedimos, ó Deus, toma a Mirella em tuas mãos. Ela é tua, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é tudo, Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Tá? A gente vai dar continuidade, mas a gente vai permanecer em oração também, tá, irmãos? No primeiro momento aqui, a mensagem está aqui, a gente orou, a gente crê que nosso Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe, Ele ouve nossas orações. Nós acreditamos que Deus vai fazer algo, né? Ele sempre faz algo, sempre nos ouve. Amém, irmãos? Então, a gente está lendo aqui, tá? Só para os irmãos estarem conectados, em Jeremias, capítulo 23, do versículo 18, basicamente é o 18, tá, irmãos? Jeremias 23, versículo 18, que diz assim, né? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Você percebe isso aqui, irmão? Quem viu e ouviu a sua palavra. E a gente sempre tem ouvido a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas hoje nós temos que voltar os nossos olhos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ver ao Senhor. Se você ler todo esse texto aqui, basicamente o capítulo aqui 23, você percebe que é uma exortação que o Senhor tem feito aos falsos profetas, que eles falavam daquilo que na verdade, não viam aquilo. Eles não participaram do concílio do Senhor. Eles não estavam presentes ali. Coisas que, na verdade, não tinham entendimento. Então, o Senhor faz uma pergunta. Quem? Entendeu? Você percebe no texto aqui, ó. Porque quem esteve no concílio do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, é uma pergunta, irmãos.
O que você tem visto nesses tempos? Para onde Deus tem te levado? Às vezes você só tem ouvido, mas Deus tem nos chamado para ver. E quando é que você vê? Você vê Ele quando... Depois eu explico. Então, irmãos, o texto aqui é muito claro. A gente começamos a falar sobre os videntes. Então, a palavra aqui agora, irmão, o que você tem visto? Você visto. Você tem ido ao concílio do Senhor, você tem chegado a esse ambiente, e a gente vem formando isso, né, na verdade, de maneira assim, gradativa, durante um tempo, e por isso que a gente já começou com um texto falando onde Deus tem falado no deserto, falando a quem? A João. A gente entende que o deserto é o nosso momento de devocional, é o nosso lugar secreto, talvez seja até mais amplo do que isso, mas normalmente quando o problema vem, nós nos trancamos no quarto, é ali que a gente faz o possível para jejuar, para estarmos ouvindo e vendo o Senhor. Há momentos de nós vermos, pararmos para contemplar o que o Senhor está fazendo. Né? E o concílio te mostra aqueles que viram e ouviram. A gente tem que parar para observar as movimentações do Senhor, não só na nossa comunidade local, quanto em todas as outras. O que o Senhor tem restaurado nas outras comunidades, as comunidades estão sendo restauradas o quê? Sala de oração, tem restaurado o discipulado por proximidade, foi aquilo que Jesus veio, abriu mão da glória, veio viver com 12 pessoas, se importou com 12 pessoas, caminhou com 12 pessoas, acordava e dormia com eles. Há essa importância no seu coração, você tem conseguido enxergar essas coisas? O que Deus tem te mostrado? Sabe, porque o momento profético é muito poderoso, a gente pode trazer um ensino aqui, você está ouvindo a palavra, mas você tem entrado no concílio do Senhor para você ver também? Não basta só ouvir, irmãos, você precisa ver. A gente precisa ver, porque às vezes nós nos limitamos e sempre só ouvir, por exemplo, assim, eu dou um estudo aqui na segunda-feira, pode ser que nas próximas sejam outros irmãos que vão estar dando estudo, e você está ouvindo essa palavra, você está participando, você tem gravado isso no teu coração, crescido, eu creio nisso também, mas chega um determinado momento que você tem que buscar o Senhor em secreto. Há uma palavra que Deus quer liberar sobre a tua vida, sabe? Há uma palavra que Deus quer liberar sobre a tua comunidade, talvez você seja esse canal, seja a pessoa que está vendo o que Deus quer fazer, sabe? E você contribua para a tua comunidade local, para a tua casa, na tua escola. A gente precisa ver, a pergunta é clara aqui, Jeremias fala, quem, né? Vamos ler mais ou menos, porque quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra. Nós precisamos ver, Jesus. Esse é um texto base. Conforme a gente for ler os outros textos aqui, vamos abrir nossa Bíblia para você poder entender isso? Vamos abrir nossa Bíblia em... Esse foi Jeremias 18, em Apocalipse, capítulo 1. Sim. Interessante. O grupo íntimo de intimidade. Sim, vê se nessa versão que está falando. Não, mas não fala nada. Os irmãos acharam em Apocalipse capítulo 1? Vamos lá, irmãos? Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, que ela é um pouco diferente. Eu uso aqui em James. Apocalipse capítulo 1, vai ser os primeiros versículos que a gente vai ler. Os irmãos estão conseguindo compreender aqui, irmão, por que a gente começou com videntes, e depois você vai ver o Jeremias ele falando sobre o concílio do Senhor, a gente vai falar isso de maneira mais profunda, falando daqueles que viram e ouviram a palavra do Senhor. Viram e ouviram. Amém? Então a palavra é o que você tem visto, irmãos, por você mesmo. O que você tem enxergado? O que você tem observado que Deus está fazendo? Você tem tentado entrar no concílio do Senhor? Como que eu entro, Alessandro? No teu momento de secreto, no teu momento de encontro que você tem com o Senhor Jesus ali. Isso é de extrema necessidade, irmãos. Sabe? Vamos estar lendo aqui, Apocalipse, versículo 1. Vamos lá? Que é a revelação de Jesus Cristo. Está lendo aqui o primeiro versículo, tá bom, irmãos? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo
o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E você percebe só aqui no primeiro versículo, né? Que a gente entende, né? A gente precisa compreender o que Deus tem feito para esse tempo. Na verdade, não é o que a gente quer que ele faça. A gente tem que ter esse entendimento. Profético não é eu libero uma palavra e peço para Deus cumprir com aquilo que eu disse. Você percebe aqui que no primeiro versículo, que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Então você pode perceber que João, quando ele testifica, ele percebeu que o que está escrito aqui eram coisas que em breve devem acontecer. Então, se há um livro profético, é o livro de Apocalipse. Porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Basicamente, aqui já começa com o testemunho de Jesus, né? O livro de Apocalipse. É a revelação de quem ele é, na sua essência. A gente não tem que se importar tanto com o anticristo, mas mais na revelação de quem Jesus é. E tu percebe que ele testificou, e ele escreve aqui de maneira muito clara que coisas que em breve devem acontecer. E a gente sempre vem enfatizando isso aqui, para alguns irmãos que estão participando conosco aqui pela primeira vez. Você percebe só, irmãos? Jesus pede para que isso fosse escrito. E ele é o cabeça da igreja. Como é que existe um livro a qual o mestre, o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, está contando a revelação dele e a gente entende tão pouco? Nós não servimos um Deus incoerente a ponto de ter escrito algo que a gente não venha compreender. A gente precisa gastar tempo tendo esse entendimento. Porque aqui as coisas que em breve devem acontecer, elas vão acontecer, já estão acontecendo. E você percebe só que ele relata aqui no versículo 2, a qual atentou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Nós precisamos ver e ouvirmos. Nós precisamos observar como que o Senhor está se movimentando. Eu vou enfatizar mais uma vez o que você tem visto. Você só tem ouvido ou você tem parado para contemplar, para ver o que ele está fazendo, o que ele tem te mostrado? Você tem entrado no concílio do Senhor para ver e ouvir a palavra dele? A gente fala do movimento profético, uma palavra profética, mas você pode perceber que em Jeremias, no capítulo 23, o Senhor está exortando os profetas que não compareceram no concílio do Senhor, na presença do Senhor. Deus tem nos chamado a estarmos na presença dele, irmãos. Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá para o versículo 10, do capítulo 1. Alguém quer ler, irmãos? A Flávia fez uma descrição aqui, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Só aí, pastor? Sim, pode continuar. Dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Continua no 12, Vi, por favor. Voltei-me Só o para 12. ver. Ok. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeiros de ouro. Amém. Então, você pode perceber aqui, irmãos, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, né? Você percebe aqui. Ele se achou, ele ouviu por detrás dele, João, uma grande voz. E você percebe só, o que ele fez? Ele ouviu a voz. E a gente tem ouvido Deus falar. As pregações de domingo, Deus falando conosco, os estudos que a gente faz na segunda-feira,
Muitas outras coisas, às vezes na internet, uma pessoa que você gosta, um pastor que você ama, um amigo, sabe, um irmão próximo de você, no processo de discipulado que você tem feito, você tem ouvido a voz de Deus. Através da leitura das Escrituras, que é a forma mais clara de nós ouvirmos a voz do Senhor, quando você abre a Bíblia, é o tempo todo Deus falando com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, você abre as Escrituras e Deus vai falar contigo de maneira muito intensa, sabe? Mas você percebe só aqui no versículo 13 que João, ele ouve a voz que vinha por trás dele. Mas você percebe que no início aqui do versículo 13 ele fala: e voltei-me para ver quem falava comigo. Ele voltou, vocês me viram, irmã? E ele voltou para ver quem falava com ele. Ele se voltou para o Senhor Jesus Cristo. O que você quer dizer, Alessandro? Eu quero dizer, irmãos, não basta você só ouvir a palavra. Você precisa se voltar para ver o Senhor, irmãos. Os irmãos estão conseguindo compreender, irmãos? Nós precisamos ver o que ele está fazendo, irmãos. Ele ouviu a palavra. Ele voltou para ver. Você percebe Moisés também numa movimentação muito clara disso. Ele viu a sarça queimando. Ele se voltou para ver aquilo, sabe? É o ver, irmão. Nós precisamos ver o que o Senhor tem falado nesses tempos, irmão. Nós precisamos estar atentos para isso. Você percebe que ele ouve uma voz. Você tem ouvido, tem visto a voz? Mas você tem se voltado para o Senhor Jesus Cristo? Onde eu quero chegar, irmãos? Às vezes nós caminhamos, nós estamos na congregação, às vezes não estamos. Houve um período que eu fiquei muito tempo afastado, nem por isso eu me desviei do Senhor. Não é isso. Tinha o meu momento secreto, leitura da palavra, continuei caminhando com o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer, irmãos, não basta você só ouvir a mensagem de mim, irmão. Não basta você só ouvir o que eu tenho falado aqui. Você precisa ter um desejo ardente que queime no teu coração para você poder ver o Senhor. E às vezes você encontra dificuldade nisso, parece que seus olhos ainda não se abriram para você contemplar a glória do Senhor. Pede, Jesus, abre os meus olhos para que eu possa te ver, Senhor. Eu quero te ver, Deus. Sabe? Vou fazer uma pergunta. Qual é a relação de facilitação que a gente pode ter no sentido do conseguir ouvir na relação entre os irmãos? Sim, de ver e ouvir o Senhor. O Ale está perguntando, os outros versículos aqui vocês vão compreender, a pergunta é bem interessante, mas no decorrer vocês vão compreender como a gente consegue isso, sabe? De onde vem, né? Qual o objetivo, né, de você? Por que você está falando tanto em ver? Você vê que aqueles que viram, que ouviram. A proximidade te faz ver, irmãos. Você percebe só que Jesus falava por parábolas. E muitas das vezes nem os próprios discípulos conseguiam compreender aquilo que ele estava falando. Mas o que fazia, né, eles compreenderem a proximidade que eles tinham com o Senhor? Eles vinham, o Senhor, estavam próximos de Deus. E ali eles podiam perguntar, Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor queria dizer. Então essa proximidade com Deus faz com que a gente entenda de Deus, faz que a gente entenda de maneira mais clara. O que você está querendo forçar em nós, Alessandro? Eu quero forçar em você, inclusive para a minha vida também, porque, na verdade, o Senhor tem ministrado isso no meu coração, antes de eu trazer isso para você, precisamos voltar a ver o Senhor, contemplar. Sabe? Nós precisamos estar no concílio do Senhor, ouvindo o que Ele tem falado para o nosso tempo, irmãos. Essa é a melhor maneira de nós não errarmos. Ouvirmos e vermos a Deus. É ver e ouvir ao Senhor. João, ele ouviu a voz, mas ele se voltou para ver a voz que falava com ele. Você tem ouvido a voz do Senhor, glória a Jesus. Você tem se voltado para ele, para vê-lo. Os irmãos estão me compreendendo? Lembrou da inquietação de Moisés também, né? Quero te ver. Chega um determinado momento de Moisés que ele já não era a terra prometida que era importante para ele. Ele queria ver o Senhor. Queria ver a Deus. Vamos lá, meus irmãos? Vamos abrir em Lucas, capítulo 24, versículo 13. É o discípulo no caminho de Maús. Lucas 24, 13.
Vamos lá? Lucas, capítulo 24, versículo... Está acabando? Tá. Lucas, vamos dar continuidade aqui, irmãos. Né? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os irmãos podem estar... deixa eu ver aqui só. Eu vou adiantar aqui que o tempo está acabando novamente, irmãos, tá? Tem mais 10 minutos aqui, eu preciso adiantar. Vamos lá, irmãos? Então, vou ler aqui o versículo 15. É Lucas, capítulo 24, eu vou estar lendo o versículo 15. Amém, irmãos? Pode ser? Lucas 24, vou estar lendo o versículo 15. Eu falei que era o 13, mas vou estar lendo o 15. Que é os discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem bem conhecida. Depois os irmãos leem ela toda, que diz assim: e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você percebe só, mesmo Jesus caminhando com eles, os olhos dos discípulos estavam impedidos de o reconhecer, irmãos. Esse mesmo capítulo, vamos aqui para o 30. Para o versículo 30, a gente vai dar um salto, tá? Versículo 30, que diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando eles o pão, o abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros: porventura, não ardia o coração quando ele, pelo caminho, falava, quando nos expunha as Escrituras? Você percebe só, irmãos? Jesus falava das Escrituras com ele, o coração deles ardia, mas mesmo assim, eles já tinham os olhos fechados. Os irmãos estão conseguindo compreender? O versículo pós isso, eles andavam, eles justificam, não ardia. Às vezes você está queimando por Jesus. Às vezes você tem ouvido ele falar. Mas às vezes ainda há as câmaras nos nossos olhos que nos impedem de vê-lo. O Senhor tem nos chamado para que nós possamos vê-lo, irmãos. Esse é o desejo do nosso coração. Você tem ouvido, irmão, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho queimado pelo Senhor Jesus, mas você tem visto ele. O que você tem visto? O que ele tem te revelado? O que ele tem te mostrado? Você vê, os discípulos estavam caminhando com ele, não reconheceram. Os olhos estavam fechados. E mesmo o Senhor expondo as Escrituras para ele, o coração deles queimando, os olhos ainda continuam fechados. Os irmãos estão compreendendo isso, irmãos? Estão conseguindo compreender? Amém, irmãos? Tem nenhuma pergunta? Hoje o pessoal está quietinho. Eu quero falar assim, sobre... Eu acho que esse processo nós falamos muito sobre o processo do discipulado de proximidade. Ele é um agente colaborativo muito para que as pessoas possam, de certa forma, chegar a essa capacidade de ver, de chegar, porque o irmão contribui, né, naquela troca que há no sentido de como que funciona contigo. Sim, né? sim. Então, às vezes, se a gente levar para a esfera natural mesmo, às vezes você lidou com um problema que você resolveu, e, cara, como é que você tratou isso? Tratei com isso e isso. E aí isso me ajuda na minha caminhada. É um facilitador, né? Exato. Então, acho que é importante a gente dar o devido valor nessa questão do vínculo. Jesus fala muito da importância, né? Do vínculo, da caminhada como discípulo. Né? Sim. Talvez a pergunta que o Aline ele fala disso, dessa discipulado de proximidade,
Por que você fala discipulado por esse método? Porque o Jesus fez isso. E eu vou até deixar para vocês aqui uma pergunta, depois a gente vai falar muito sobre isso, né? Quem tem mais próximo de mim sabe disso. Jesus pouco antes de morrer no Getsemane, Jesus ele fazendo uma oração, Deus falando com Deus, Espírito Santo testificando, deixando escrito para a gente poder fazer. Então, aí tu vê Deus orando a Deus, Deus falando com Deus, o Pai, o Filho falando com o Pai, basicamente ele está como se estivesse prestando conta ao Senhor. E ele diz assim, né? Não rogo pelo mundo, não oro pelo mundo, perdão, mas oro por aqueles que tu me deste. E a pergunta é, irmãos, cada um que está nessa sala aqui, quem Deus tem te dado para você cuidar? Pensa nisso, irmão. Há pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, que tem uma afinidade conosco, que nos ama. Você percebe só, sempre está disponível, sempre quer estar na casa da gente, sempre quer encontrar com a gente. Sabe, tu vê o carinho que ele nos trata. Tenta identificar isso, irmãos. Tá? O irmão Christian levantou? Pode falar, irmão Christian. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Pastor, eu estava vendo aqui na Bíblia e tem um lance do tempo, né? Tem um lance e é como se Jesus, se fosse na nossa gíria hoje, como se Jesus desse um migué, né? Ele fala que vai para longe, ele sabe, eu estou indo para aqui. Aí os discípulos insistem para que ele fique. Eu acho que é o segredo, essa insistência, que fez com que... Aí logo depois a Bíblia, né, não fala nem que Jesus fez. A Bíblia não fala que foi Jesus que fez, que permitiu, ou alguma coisa, mas que essa coisa aconteceu foi o abrir os olhos. Profundo. Né, nessa insistência. Depois, aí quando Jesus faz o sinal do partir o pão, ele some. Profundo, esse desejo por, né? E aí eu estava vendo assim, o que permite, né, essa insistência de que Jesus fique, né, com a gente, né? E a gente costuma acho que vai fazer com que a gente veja. A gente costuma dizer que Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos que o preferem, né? Que querem estar com ele, né? Esse é o desejo, mas vai ter algo também que é bem sistemático aqui que eu vou trazer agora, que na verdade está falando 3 minutos para acabar de novo. Então, abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, versículo 27, capítulo 50. Mateus, capítulo 27, versículo 50. Sim, vamos ver se dá para... acho que dá para respirar nesses 3 minutos, qualquer coisa a gente dá para falar. Mateus, capítulo 27, versículo 50. O que o Christian falou é bem poderoso, irmãos. Pensa bem. Tem amigos meus, assim, pessoas que eu ouvi que tinham um momento secreto com o Senhor, e às vezes algumas pessoas chamavam, vamos no cinema, ou vamos em tal lugar, eu pago para você. Eu falo, não tem como ir com Jesus aqui, sabe? E eu não vou abandonar Jesus para ir. Eu já marquei com ele, tá? E eles ficavam, ele não ia, ele permanecia ali com Jesus. Tá? Então vamos lá, diz assim, os irmãos, Mateus 27, 50. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Só até aqui, irmãos. Toda a revelação, irmãos, ou algo profético, né, que a gente sempre fala do profético, ele vem com a morte. Uma das maneiras de a gente entrar no concílio do Senhor é morrermos todos os dias para o pecado, irmãos. É sentirmos, como o irmão Cristo, um desejo íntimo, um amor muito profundo para o Senhor, a ponto de não deixar ele ir, como Moisés fala isso, não, eu vou enviar um anjo, não, se o Senhor não for, eu não vou junto. Eu não quero um anjo, Deus. Eu quero que o Senhor vá à frente da gente. Então, você vê o amor de Moisés, um anjo não satisfazia ele. Ele queria o Senhor. Esse desejo íntimo e profundo, esse desejo que a gente tem que ter por ele, de queimar por ele, de encontrar com ele. E o segundo ponto aqui é que a gente vê aqui que Jesus ele morreu e o véu se rasgou. Na verdade, a gente fala, né? Tem até um texto que eu precisava ler aqui, estava em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que fala da palavra como véu. Irmãos, falta só 1 minuto. Os irmãos querem que eu abra uma nova sala para poder falar pelo menos mais 10 minutos para te concluir. Os irmãos acham que está bom. É um tempo, irmão. Pode ser assim, irmãos? A gente migrar, tem problema, porque a gente não tem a plataforma ainda. Me perdoe, de verdade, decreto, de tempo de devocional. Mas não é quantas horas você passa ali.
mas é o quanto você tem fome e sede por estar ali. O Senhor conhece o seu coração. Quanto você está ali, sabe? Eu acredito que vai haver momentos nas nossas vidas que pessoas vão nos ligar, que vão nos convidar para lugares assim que a gente nunca foi, e que a gente vai estar ali no momento secreto conosco no quarto, e ele fala assim, não tem como. Eu não vou trocar o Senhor Jesus Cristo agora por esse momento. Né? Eu lembro Pastor, opa! Pode tu falar. acabou de ler Mateus? Tô lendo Mateus. Mateus, capítulo 27, 50. Tá. 27? 27, 50. 27, 50. E aqui ele está falando de Jesus aqui, né, irmãos? Eu vou estar falando aqui, vou estar esperando os irmãos chegarem, que os irmãos já devem estar entrando também, mas vou falando já para os que estão aqui agora, que eu vou ficar aqui, que diz que Jesus clamando, outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, o véu ele se rasgou. E hoje nós podemos ter o acesso ao Senhor. Entrar com ousadia no Santo dos Santos, ver o que ele está fazendo. Nós precisamos disso. Tem o Art Kaiser, que eu gosto bastante do livro dele, que é quando ele fala cerca de doutrinas apostólicas, que ele fala que esse é um lugar real que nós precisamos acessar, o Santo dos Santos. Ele não é um lugar assim, não é só uma palavra em si, mas é um lugar real, de onde você pode entrar e ter acesso ao Senhor. Muitos irmãos acreditam nesse segmento teológico. Então você percebe isso aqui, que quando Cristo morre, o véu se rasgou. E como é que esse véu ele vai se rasgando em nossas vidas? Quando nós vamos morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado, para as coisas que nos afastam de Deus. Todo dia nós morremos, irmãos. Na verdade, se existe um coach que a gente tem que seguir, é o coach da morte. Quando indica morrer, irmão, sabe? Cada dia, sabe? Cada dia a gente morre para inveja, ou para mentira. Esse morrer, a cada dia, nos faz ver e ouvir ele de maneira mais clara, mais íntima e mais profunda. Estou abrindo aqui, irmãos, que os irmãos estão entrando. Então, irmãos, a gente está falando aqui do versículo 27 do 50. Como você faz para ver? Você percebe só, irmãos, que a revelação do véu que se rasga de alto a baixo, ela vem com a morte de Jesus Cristo. Isso nos fez ter acesso ao Santo Santos. Então, esse acesso nos faz ver o Senhor. Mas precisou alguém morrer. Então, para que a gente possa ter acesso a essa revelação, a gente precisa morrer a cada dia também, irmãos. Jesus nos chama. Se você ler lá em Lucas capítulo 26, versículo 27, ele fala, negue-se a si mesmo, irmã Luz, toma a sua cruz e me segue. Né? Quando ele fala de cruz, ele fala do momento que tu vai ser crucificado. Quando ele fala de serão minhas testemunhas, testemunho quer dizer martírio, morte também. Está dizendo dentro do contexto físico e literal, que eu acredito que muitos vão passar. A gente que estuda os fins dos tempos sabe disso. Mas eu digo que existe uma morte que a gente tem que passar todos os dias. É morrer para o pecado, morrer para coisas que nos afastam dele. Isso vai permitir que nós venhamos só ouvir, mas ver o Senhor. E é uma coisa aqui que eu queria acrescentar na tua vida. Você tem entendimento do que o véu do templo se rasga de alto a baixo? Alguns irmãos sabem aqui. Isso faz parte da cultura judaica. Os irmãos têm ideia disso? Do que é isso? A nível de curiosidade? Porque eles tinham hábito de rasgar o veste. Não, então, o pai... Sim. O que acontece? Quando o pai perdia um filho, para o judeu, o pai perder um filho é uma dor. Para o judeu, é a dor mais insuportável que existe. Para todo mundo, né, irmãos? Eu tenho 2 filhos, eu nem imagino se eu perder um filho. É a dor mais insuportável para um pai, né? Eu consigo contemplar isso. Eu tenho um irmão, que eu perdi meu irmão, né? E o que acontece? Quando ele... Irmãos, eu estou olhando aqui o capítulo 27, o versículo 50, que fala que Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou
partes de alto a baixo. Eu falo que está falando dos dentes, daqueles que vêm e que ouvem o Senhor, são aqueles que morrem todo dia, o pecado, sabe? As coisas que nos afastam do Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem uma vida de santidade, né? Vivem distante das conversas que não agradam ao Senhor, daquilo que não edifica. Você vai morrendo a cada dia, conforme você vai morrendo, você vai tendo mais clareza de quem Ele é. Porque Jesus não é santo porque peca. Santidade é um atributo de Deus. Então, a santidade em nós ela tem que gerar um prazer, e não uma luta em si, tem que ser prazerosa. Irmão, está com eco aí, não está? Tá com eco, não estou entendendo nada. Tá sim, tá com eco, Nico. Tá com muito eco. Tá, irmão, muta o microfone então, por favor. Os irmãos. Os irmãos mutaram o microfone? Irmãos, tá dando para me ouvir melhor agora? Sim. Então, eu vou voltar, tá? Eu estava Sim, falando... Paz para todos. Então, se os irmãos puderem montar o microfone, eu agradeço, porque está dando eco, por causa do microfone dos irmãos, por favor, tá? Se puder mutar, fechar o microfone. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estou falando aqui do 27:50. Como eu faço para ter acesso a isso? Como eu faço para ver? Como a gente leu em Jeremias 23. Aqueles que veem, quem teve no concílio do Senhor, a gente só vai acessar com um nível de santidade íntimo e profundo, porque para nós nos aproximarmos de Deus, a gente tem que entender que Ele é um Deus santo. Eles falam, mas não tem atrelado a nós, irmãos, está atrelado. Santidade nos faz estarmos próximos de Deus. Está o eco ainda, irmãos? Tá não, pastor, melhorou. Melhorou? Mas está o eco ainda? Muito? Não, tá mais não. Tá, irmãos, quer baixar um pouquinho aqui? Não, tá não. Pessoal, não tem eco, correto? Tem eco. Agora tá bom. Tá, irmãos, então eu estou lendo isso. E eu estava falando do véu do templo que se rasgou de alto a baixo, irmãos. E o Fábio falou que não sabia o motivo, porque, na verdade, na cultura judaico-cristã, perder um filho era a dor, acho que em todas as culturas, mais insuportável que o pai pode ter. Então, aquele momento que Cristo ele entrega, dentro de uma cultura judaico-cristã, diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? É como se o pai estivesse rasgando as próprias vestes, sabe, da dor que ele sentia da perda do filho. Os irmãos estão entendendo isso? Então, foi uma dor tão profunda que ele sentiu na perda de Jesus, do seu filho Jesus, Yeshua, que é como se ele tivesse rasgado as próprias vestes dele. Nos dá acesso, sim, mas a questão de ser rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo, dentro da cultura judaica, há relatos disso, de que ele, o próprio pai, rasgou como se estivesse rasgando as suas próprias vestes, dentro do contexto da dor, da perda do próprio filho ali, naquele primeiro momento. Se quiser me perguntar, pode perguntar. Vai, Fábio. Não é a mesma pergunta, é que quando o véu se rasga, aquilo que a gente não tinha acesso, hoje nós temos acesso, que a gente era limitado para chegar diante do Santo do Santo. Hoje em dia, qualquer um que chegar diante de Deus de coração puro, ele tem livre acesso para chegar aonde, qualquer lugar, mas basta ele estar com o coração puro e voltado para Deus. Por isso que o véu foi nós temos rasgado. acesso ao Centro dos Santos, que antes era proibido. O sacerdote, só o sacerdote que entrava. Uma vez por ano, a gente Isso mesmo. O livre de acesso qualquer momento, basta a gente estar com o coração voltado para Deus, é assim que eu penso. Sim.
É isso mesmo. Irmãos, o irmão, para a gente ter um entendimento um pouco mais claro, irmãos, como a gente voltou aqui, eu quero ler esse texto aqui, que está em 2 Coríntios, e a gente vai findar, tá? Capítulo 2. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Está falando de véu, né? De coisas que precisam ser abertas para a gente poder entender, porque o véu do tempo se rasgou, a gente precisa compreender essas coisas de maneira muito clara. Te dá ali, é dentro da cultura judaico-cristã, a Bíblia não fala isso. Estou explicando para que você possa entender, irmão, por que o véu se rasga de cima a baixo. Que era o costume do pai quando perdia um filho, irmão. Deixa eu trazer mais clareza. O pai, quando perdia um filho em Israel, até os dias de hoje, a dor é tão grande que ele pega a roupa que ele está usando, a túnica que ele está usando, ele rasga ela de cima a baixo. Até hoje isso é feito, quando o pai perde um filho. Davi também rasga as vestes, aqui, a sua está falando aqui, para poder acrescentar. Então, até os dias de hoje, então, quando o véu do templo se rasga, nos dá acesso ao Santo dos Santos. Sim, eu estou trazendo só estou acrescentando, sabe, algo mais, assim, de que a relato que a dor do pai foi tão grande, eu digo assim no sentido relatos da cultura judaico-cristã, que o véu se rasgou de alto a baixo e não de baixo a cima. Então, quem rasgou estava sobre. E era algo muito grosso, muito espesso, para poder ser rasgado da maneira que foi, de alto a baixo. Era como se o pai tivesse, sabe, ali, sofrendo a dor da perda do filho em si, no primeiro momento. Né? Amém, irmãos? Vamos estar lendo aí? O 13? Pode ler, Lê? Amém. E vendo, 12, né? E vendo, então, que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até estes dias permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Evangelho, testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converte ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas todos nós, com face descobertas, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Jesus. É que mesmo. Só até que você vê o véu aqui, irmão. Até hoje o judeu, quando ele lê a Torá ou a Taná, há um véu, eles não conseguem entender. Eles precisam compreender o que a gente leu aqui, Jesus rasgando o véu. Há um véu em seus. E é uma curiosidade que você percebe que Moisés, ele desceu do monte, basicamente leu isso nas escrituras, ele vem como que um rosto brilhando. E imagine ali Adão e Eva, que viviam diante da presença de Deus ali de maneira constante. Né, irmão? Como eles não deviam brilhar, eu digo assim. Esse efeito, você imagine a proximidade deles com o Senhor ali, o quanto não deviam ser seres, entre aspas, entende, pela glória de Deus, iluminados, né? Que até tem que ter cuidado para não levar essa... que a gente não acredita nisso. Seres iluminados pela glória de Deus, como foi o rosto de os irmãos também, que eu acredito que não me entenderam, como foi o rosto de Moisés. Você percebe só que só Jesus pode tirar o véu desses olhos. Então, o estudo aqui hoje, irmãos, por favor, que você venha ver e ouvir a voz do Senhor. Não só ouvir, que você possa contemplar, que você possa ver o Senhor. Irmão Lourdes, pode falar. Está aqui? Está vindo ali. Oi, a paz. Oi. Amém. Amém. Está com a mãozinha aí levantada.
Não, já tirei. Já. O Fábio já respondeu, a gente já falou o que a gente queria falar. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui, Bárbara. Deixa eu ler aqui da Bárbara aqui. Sim, é isso mesmo. Entre os judeus mostrava profunda angústia assim, na perda de um filho, por isso que a gente tem o entendimento que o véu do tempo te rasgou de alto a baixo a profunda angústia, não só do filho, mas do pai também, e ver o sofrimento e a perda do filho ali. Então, o véu se rasga de alto a baixo, como os judeus ele faz per um filho, quando perde um filho, ele também tem um hábito de rasgar de alto a baixo, assim. A sua até falou com a gente aqui, lembrou do rei Davi, perde o filho, ele basicamente faz a mesma coisa. Foi Absalão? Eu acredito que foi Absalão, quando ele tem a notícia de que Absalão foi morto. Depois a gente vê direitinho qual foi dos filhos, que na verdade ele não perdeu o som. Tem mais alguma pergunta? Pergunta, irmãos, que irmãos querem fazer? Pedro? Voltando à questão profética, Uhum. Tem diferença em questão do ministério profético e do dom da profecia? Tem. Só dar uma explicação. Por exemplo, assim, Pedro está perguntando se tem diferença do ministério profético e do dom de profecia. Né? Por exemplo, assim, ministério profético, na verdade, é uma comunidade local que tenta discernir o que Deus tem feito através de observar as escrituras, lógico, né, primeiro, e ver as outras comunidades como que ele tem se movimentado, do que Deus tem restaurado para esse tempo. Esse é o ministério profético que eu ia falar mais. Mas a diferença, mas talvez ele queira fazer é se há uma diferença do profeta para as pessoas que têm um dom de profecia. Sim, há pessoas que têm o dom de profecia, mas que não são profetas. Paulo fala que todos podem profetizar. E a base é você estar no concílio do Senhor, ver o que ele está, ver e ouvir o que ele está fazendo. Se você vê e ouvir o que ele está fazendo, todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. O dom de profecia, todos podem ter. Você pode buscar. Com zelo dos melhores dons, e Paulo indica que, inclusive, de profetizar. Todos podem profetizar, todos. Mas o ofício de profeta está em Efésios, capítulo 4, que vem falando ali de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Você pode ter o dom de profecia, mas não ser profeta. Pode. Quem foi Marcelo? Marcelo, pode falar, meu irmão. Eu queria anotar que o Alexandre leu aí, eu mosquei e não anotei. Pode repetir para mim? Pode. Por favor. 2 Coríntios 3, do 12 ao 18. 2 Coríntios 3, do 12 ao 18. Obrigado. Meu irmão. Te amo. Tem mais alguns irmãos que querem fazer uma pergunta. Os irmãos conseguiram compreender, ver e ouvirmos que a palavra profética ela vem a partir do momento que você vê e ouve o que o Senhor está comunicando. Aqueles que vê e que ouvem. Você pode ver os textos aqui, que vê e que ouve. Você pode ver, João ouviu, mas ele voltou para ver a voz que falava com ele. Você tem se voltado para o Senhor? Essa é a base do que a gente tem falado para o dia de hoje. Sonhos estão inclusos em dons de profecia. Sim, sonhos estão excluídos em dons de profecia. Sim, sonhos sim. Muita gente sonhava, sonhos proféticos, muitos sonhos estão inclusos diretamente ao dom de profecia. É o ver, né? É ver, você está vendo, Deus te levou. Você vê. Sim, você não sonha, joga, você não visiona. Sonho está incluso diretamente. Por que às vezes eu não consigo? Irmão, não tem como a gente alegar que isso não é real. Essa entidade gera uma proximidade de você no Senhor. Você para entrar no concílio do Senhor, você precisa viver essa vida. Isso te aproxima de Deus. E a gente sabe disso, isso é muito claro. O concílio tem a ver com essa proximidade. Essa proximidade para você ver e ouvir o que o Senhor tem feito nesse tempo. Não só ouvir. Às vezes é um período de a gente estar ouvindo. Irmão Christian, pode falar, meu irmão. Pastor, qual seria a diferença, por exemplo, para da palavra profética para a palavra de conhecimento? Vou chamar uma pessoa aqui para poder falar isso para você. Palavra de conhecimento. Sua, por favor. Vem cá, irmão. A sua é bem usada. Mas a palavra de... A palavra profética
Posso falar? Não, você falar. Depois eu vou falar de quanto. Tá. Você falou, a palavra profética, na verdade, é quando você tem um entendimento do que Deus tem feito para esse tempo e numa perspectiva futura, daquilo que ainda vai se cumprir. A gente está se movimentando. Vamos supor assim, você tem clareza do livro de Apocalipse, mas você pode perceber que conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais claro. Porque, basicamente, ele está... Eu não estou dizendo que seja assim, mas para a gente entender, ele está em ordem cronológica. Há essa palavra profética. Mas quando você consegue compreender também que o Senhor está restaurando para o tempo do fim, você percebe só, quando a gente fala de Apocalipse capítulo 5, que nós enchemos as taças com as nossas orações. São as orações dos santos que enchem as taças, que vão ser derramadas. Então, as comunidades hoje entendem que precisam ter períodos mais longos de oração. Então, quando você libera na tua comunidade local, ou quando você mesmo decide por um pequeno grupo na tua casa, orar em favor disso, ter um entendimento de que está enchendo as taças, né? Que está colaborando com aquilo que Deus vai fazer, isso é uma palavra profética. A igreja está se movimentando nisso. Várias comunidades, várias igrejas estão se movimentando. Você participou aí com o Michel Duque aí hoje a comunidade incessante. Vocês entendem que o propósito dele de ser casa de oração é encher essas taças para que possam ser derramadas uma perspectiva escatológica do tempo do fim. Isso é a palavra profética. Então, quando a gente entende isso, a gente replica isso dentro da comunidade, vendo o que está acontecendo em Kansas, vendo o que está acontecendo em outras comunidades também, né, que essa é a maneira que a gente tem de não errar. Provavelmente, se a gente estiver fazendo uma coisa e só for... Como é que eu uso essa palavra? Desculpa, o português é meio complicado. Só a gente está fazendo, provavelmente vai estar errado. Se você estiver, basicamente, vou dizer de maneira muito clara, replicando aquilo que tem sido feito em outras igrejas, entendendo, replicando, mas entendendo, que é o mover do Espírito Santo, você está obedecendo, você está permitindo e você está liberando uma palavra profética. A Azul aqui vai te falar sobre a palavra de conhecimento ou a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é quando você está num lugar e você não sabe sobre, por exemplo, dizer pessoalmente a vida de uma pessoa e o Senhor te revela naquele momento o que não saber nada, e essa pode ser uma palavra de conhecimento, né, o Ninho? Você está num lugar e eu conheci um amigo que ele... E houve um momento em que haveria no ônibus e um cara do carro, e naquele momento Deus o leva a levantar e a se virar e dizer para o rapaz do carro que estava começando a abrir, olha, vai que fulano está te esperando e a hora já está marcada. Quando ele faz isso, o cara do carro para e ele entende que Deus está falando com ele. E se essa briga entre o motorista, a briga que iria começar. Então, é uma palavra de conhecimento que Deus deu, entendeu? Porque ninguém sabia. E o cara estava lá, ele ficou tão estupefato com o que aconteceu, que ele parou e entrou no carro e foi embora. Então, essa é uma palavra de conhecimento, que às vezes vem, você está num lugar e Deus fala para você. Uma vez eu estava no shopping em Curitiba e Deus falou para mim, com uma moça, vai até aquela mulher e diz para ela que eu sou Emanuel. Aí eu falei, Senhor, do shopping, Curitiba, vou chegar para a mulher para falar que... Falei, amém, Senhor, mas que vou, não vou? E aí eu falei, vou obedecer, né? A gente vai obedecer. Eu fui lá, ainda estava meio assim, aí falei para ela, sentei do ladinho dela, e falei para ela assim, eu estava passando aqui, Deus falou para dizer para a senhora que ele é Emanuel, Deus conosco, mandou te dizer isso. Quando eu falei isso, ela acabou. Mas por que ela desabou? Porque a palavra veio de um ponto de conhecimento no sentido... Foi de conhecimento também, né? Eu não sabia, poder ser mais claro, mas porque ela iria fazer uma viagem e ela estava se sentindo sozinha, ia reencontrar um irmão dela, que há 20 anos ela não viu o irmão, e ela estava apavorada como seria esse encontro. Então, quando Deus manda dizer para ela, eu sou Emanuel, eu estou com você, a palavra vem e conforta o coração dela. Então, o conhecimento, a palavra de conhecimento seria isso. E de sabedoria é uma direção, né, Ninho? Sim. Quando Deus dá uma direção para a pessoa, uma orientação, alguma coisa assim, você quer ampliar mais? Eu também estou aprendendo, de modo que comigo a gente vai relembrando, Alexandre, eu não sei. A palavra de sabedoria também, por exemplo, assim, a gente identifica por sinais, assim, eu estava olhando, né, que vai percebendo, vamos supor assim, tem um amigo meu, que é o Marcelo, que eu chamo ele de Chambolt, minha esposa também lê o livro de Chambolt, ele é muito usado em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele estava entrando num restaurante e, de repente, ele não tem problema nenhum no joelho, ele sentiu uma dor no joelho muito forte, sabe? E era uma dor muito forte. Randy Clark. Isso, né?
muito forte, uma dor que ele sentia no joelho muito forte, e ele olhou para o lado, né, e tinha uma moça assim em pé, assim em pé, e ele olhou para ela, e quando ele sentiu aquela dor, ele se voltou a olhar para ela. Naquele primeiro momento, ele estava com a esposa dele, e ele falou assim, ó, eu queria orar pelo seu joelho. E ela parou assim e ficou, como você sabe, vimos aqui na sala que atrás, foi ele, a esposa, e ele orou pelo joelho dela ali, e ela ficou curada ali, sabe? Deus operou algo muito poderoso. Ele não estava entendendo. Quando ele voltou, ele sentou na mesa, no restaurante, ele terminou de comer, e ele pediu a conta. Só que quando o garçom veio trazer a conta, ele falou assim, não, já está pago, da sua esposa. Eu falei assim, mas a gente não pagou. Eu falei assim, olha só, Aí o garçom perguntou para ele, o que você fez? Ele, mas o que eu fiz para nossa encarregada? Ela é muito dura de coração, ela é muito dura com nós que somos trabalhadores, mas ela tem uma infecção no joelho gravíssima há anos, e ela está lá chorando, sabe? Pediu para pagar a tua conta porque ela foi curada através da oração. Então ele teve, né? Que linda, isso aí. E ele teve esse discernimento, essa palavra de sabedoria, de conhecimento, a palavra de sabedoria, né? palavra de sabedoria. Aí ele teve essa palavra de sabedoria, Deus usou ele ali para poder falar, e ele é bem mais ampla. Tá, irmãos? Quem tem a irmã Elizabeth que levantou a mão? Fica aqui. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Elizabeth. Falando da visão, né, de ver Jesus, eu lembrei da visão de Isaías, né? Profundo. Nossa. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele descreve o que ele viu, e depois do que ele viu, ele diz assim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. E eu estou, assim, pensando quão urgente é essa palavra da gente ver o Senhor, né? Porque quando a gente vê o Senhor, a gente vê a nossa condição e vê a condição do povo no meio do qual nós habitamos, né? Da nossa nação, da nossa família, do nosso trabalho, enfim. E hoje tem sido pregado um evangelho onde o homem pode se aproximar do trono de Deus de qualquer maneira. Eu ouvi eu nem lembro o nome, porque eu não faço realmente nem questão de saber o nome de alguns pregadores, coach, pregador, nem sei o que eles são, como se definem, mas dizendo que nós poderíamos entrar e chegar diante de Deus de igual para igual. Eu chego a ficar revoltada quando eu ouço algo desse tipo, né? Meu Deus, ele nunca viu o Senhor. Se ele tivesse visto o Senhor em algum momento, ele jamais falaria isso. Porque quando a gente vê o Senhor, a gente sabe que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. E nós temos lábios impuros. Ai de nós. Né? A gente começa realmente a dizer ai de nós. Né? Eu estava até conversando outro dia com o Cris, com a Carol, com essa mania agora de um tempo das pessoas chamarem Jesus de você, uma intimidade. Eu não estou criticando assim, se alguém faz isso, mas eu estou falando assim, nós temos uma intimidade com Deus pela cruz. Mas Jesus está sentado num alto e sublime trono. Se a gente não tiver essa noção, a gente vai virar humanista. Sim. E eu vejo como um grande engano desses últimos dias. Uhum. As pessoas falam de um Jesus que não é o rei, não é o Jesus que está voltando para se vingar, é um Jesus que é o cara legal, é o Jesus que eu posso falar com ele de igual para igual, é o Jesus que me entende, é o Jesus que não condena o pecador, nem o pecado, nem o homossexualismo, nem... Então eu vejo quão perigoso é a gente não ver o Senhor. E como a gente realmente precisa, como Isaías, ter essa visão, né, de ver o Senhor sentado no alto sublime trono, que é onde ele está. Ele é o Deus que está próximo, né, que se fez carne, mas ele é o Filho, né, a autoridade máxima. E
Isso, para mim, é muito tremendo, assim, a gente ter essa visão de quem Jesus é realmente, até pelo tempo do fim, né? Porque ele não vai vir como muitas pessoas esperam, né? Como o pastor mesmo já falou, ele vai vir como um Jesus vingador, ele vai pisar, e muita gente não tem esperado um Jesus assim, tem esperado um Jesus colega, né? Um Jesus talvez de igual para igual, né? E eu gostaria também de compartilhar uma experiência de ver Jesus ao nosso redor, né? Eu tenho um grupo de oração lá no meu trabalho, e um dia eu cheguei e quando eu vi uma colega, olhei para ela, né? Cumprimentei, bom dia, tal. Eu senti um desejo de orar por ela, mas eu fiquei assim, sabe? Ai, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, assim. Mas eu comecei a sentir a angústia dela. Eu falei assim, meu Deus, a Cris está tão triste. Começou a vir na minha cabeça. A Cris está tão triste, ela não está bem, eu preciso orar por ela. Mas e fiquei comigo. Daqui, não passaram nem 10 minutos, ela me mandou uma mensagem, a gente tem um link interno, né, que a gente pode se comunicar com qualquer colega da empresa. Ela falou assim, Betinha, você pode orar por mim? Eu estou muito angustiada hoje. Eu falei, meu Deus, eu pedi perdão para ela. Eu falei assim, Cris, diante de Deus, eu quero te falar que assim que eu cheguei, eu senti o seu coração, eu senti que realmente você precisava de uma oração, e eu fui resistente, achando que era coisa da minha cabeça. E, enfim, depois eu orei por ela, e depois a gente falando, Cris, foi ela que fez a minha entrevista de seleção, foi ela que me selecionou para entrar na empresa. E eu falei com ela, Deus é esse Deus, que para ele não há coincidência. Você me selecionou para entrar aqui na empresa, e hoje eu estou aqui orando por você, né? Então, a gente conseguir ver o que Jesus quer fazer onde a gente está, como você falou, né? No nosso entorno, nas pessoas que estão com o coração já inclinados para nós, né? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Jesus. E você percebe aí, né, Isaías falando, né? Ele viu o Senhor no alto sublime trono, mas tem uma curiosidade ali que ele pede para um anjo, né? Que é um serafim, que é um anjo de fogo. Para um anjo de fogo, mas ele vai do trono de Deus, ele tem que pegar com Atenaz, mesmo sendo um anjo de fogo. Você percebe que o fogo do Senhor, que é um dos atributos do Deus de fogo, não é algo que a gente entende como a ponto de um anjo de fogo não poder tocar naquilo. Ele não ia suportar, né? Aquele tem que pegar com Atenaz, e purificou a boca ali de Isaías. E a gente fica impressionado quando a gente vê isso, né? Mas o mesmo Deus que liberou ordem, né? Para pegar com Atenaz e purificar a boca de Isaías, purificou com sangue. E a gente fica impactado quando a gente olha para Isaías e fala, nossa, como foi profunda essa experiência. Isaías pudesse ver a experiência que nós tivemos pós eles, fala, o Deus que liberou uma ordem para pegar, porque é o mesmo Deus trino, liberou uma ordem para pegar com Atenaz a brasa e tocar nos lábios, e foi o mesmo Deus que me purificou com a brasa, mas purificou a Elizabeth, a Ana, a Lourdes, o Fábio, a Su, os que viriam pós com o próprio sangue. Eu fiquei muito impactada também hoje com a questão do véu, e que a Elizabeth colocou, dessa questão do ver e o ouvir, não somente o ouvir o que Deus está falando, mas você vê. E quando a gente pega no texto dos discípulos no caminho de Emaús, que eles não conseguiam, estavam com Jesus, mas eles não conseguiam reconhecer, né? E no momento que a gente entende isso e vê a questão também de que quando o véu se rasga, eu sabia da questão da espessura do véu, que era fortíssimo, né? Foi algo sobrenatural, mas eu nunca havia me ligado de que é uma alusão às próprias vestes do judeu quando ele está rasgando. Então a gente percebe que são renúncias e são coisas que precisam morrer, e havia uma dor muito forte, né? Deus demonstra isso também, né? Ele sempre usa a questão cultura na judaica, né? Para mostrar para a gente. Então, coisas para a gente que precisam morrer todos os dias. Né? Há um preço, já foi pago o preço maior, mas a gente precisa que... E hoje para mim, isso está falando do meu coração, coisas que precisam morrer.
e que a gente precisa que a gente entenda ou ouça o que está falando. Sim, esse é o lugar de intimidade. Bom, Ana, pode perguntar? Pastor? Era um comentário, desculpa, agora que eu vi que estava sem áudio. Na linha do que vocês estavam falando, não era uma pergunta em si. Para falar sobre o que vocês têm visto, né? O que vocês têm buscado em Deus. E eu tenho sempre lembrado, na verdade, Deus tem me lembrado, que está em Lucas 12:56, que fala sobre discernir tempos e épocas, né? Funda. E aí fala... fez muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, mas como não conseguia discernir os sinais do tempo presente. Aí ele continua, né? Buscar paz enquanto há tempo e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, eu tenho... esses últimos dias eu até esqueci, digamos assim, mas eu tenho retomado sempre isso, para orar, saber em Deus discernir isso, sabe? Realmente, eu estava orando, assim, para a minha vida e para a igreja hoje, para aquilo que ele vai fazer, né, por aquilo que ele vai realizar, para que eu não fique desconectada disso que tudo que o senhor estava falando no início, né, sobre o movimento, como Deus quer se mover, e hoje cada vez mais é muito difícil a gente entrar. É difícil no sentido de que tem muitas vozes, mas uma vez até ouvi isso e até recoloquei isso no meu Instagram, que tem muitas vozes, mas na verdade são ecos, né? São ecos daquilo que reproduz, não é algo que é autoral, né? É uma voz realmente, sabe? Então, as pessoas que não estiverem ligadas, vai se perder, tipo, as virgens, sabe? Vai ser um eco, vai ser levado pelo eco. A gente tem muita informação, a gente tem muita questão acontecendo agora ao mesmo tempo, e a tendência é só aumentar através da tecnologia mesmo, né? Aquilo que demorava, né, meses para chegar, agora chega num dedo, né? Num clique, num passar de rolo, em tempo real. Então, assim, é muito difícil a gente se perder. E se a gente não conseguir, a gente vai realmente se perder, que a gente está nesse momento tenebroso, digamos assim, no início, né? Então, é muito fácil também a gente se encantar com as questões do mundo, enfim, no sentido de perder o foco mais, entendeu? Eu acredito que perder o foco é muito mais fácil hoje do que antes, e cada vez vai ser mais fácil você não buscar esse lugar, sabe? De querer ver dessas passagens que o senhor falou, e às vezes está ali convivendo com os discípulos no caminho de Emaús, percebendo que tinha algo especial ali, mas ao mesmo tempo não não conseguindo reconhecer que é o Cristo, sabe? Como ele fala, não ardia o nosso enquanto ele falava, mas então assim, sabe? Por exemplo, a voz de alguém que eu conheço só de ouvir a voz, sabe? Eu sei que é aquela pessoa ali, sabe? Na hora eu falar, fulano, alguém que eu conheço. Assim, meus alunos são vários, mas aqueles que eu tenho mais afinidade, até outros que eu ainda não tenho tanto, eu já consigo gravar, a gente reconhece, sabe? E aí fica pensando de, caramba, eu conheci Jesus, eu caminhei com ele, ele veio, e eu não consegui vê-lo, sabe? Reconhecê-lo, porque talvez eu estava perdida ali, sabe? Não sei se era o caso dele, mas talvez eles provavelmente não estavam tão alinhados, né? Porque ele só conseguiu reconhecer quando ele se foi. E eu acho isso que o senhor está falando, eu acho que é muito importante a gente estar ouvindo sempre sobre ter essa visão aberta no Senhor, porque eu creio que os fins dos tempos, como foi dito, né? Deus vai restaurar esse ministério profético, né? E às vezes a gente perde muito mesmo isso de vista, sabe? Tem pessoas que têm vários dons, como esse que estava falando, né? Não é nem só de profecia, mas sabedoria, de conhecimento, mas tem também de profecia, e é algo que às vezes é meio difícil a gente administrar, assim, sabe? A gente, tipo, será que não é a coisa da nossa cabeça? E a gente tem que ir exercitando, né? E senão eu sinto que apaga realmente, né? Eu já vi isso na minha vida, né? Mas principalmente de sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos proféticos, mas já vi muitos momentos que ou fiquei com medo, ou fiquei meio assim, e eu não quero, e realmente eu vi que pararam.
Eu sonho muito, mas eu sei que eu sou uma pessoa meditada, ver várias coisas internamente, então eu acabo sonhando. Mas eu sei quando são aqueles sonhos assim, não, cara, isso é de Deus, é impressionante, de acordar chorando, já acordei chorando, já cantei uma vez, acordei uma vez cantando louvor, enfim. E que eu não estava vivendo aquilo ali, era coisa com versículos da Bíblia, bem na minha mente, como aquele que eu falei das vidas, assim, e só que demora, sabe? Eu não estava entendendo muito aquele contexto. E uma vez eu estava vendo uma aula que falava sobre isso, discernir tempos e épocas, e você começar a entender, discernir esse dom que Deus te deu, para alimentar isso, e para você conseguir realmente ser uma bênção. E no tempo que vai do porvir, né? Porque senão a gente se perde. Né? Eu lembro que ele citava Daniel no estudo, não lembro exatamente, mas falava de Daniel e de José, que no início ainda não administravam tão bem aqueles dons, mas eles buscaram tanto ao Senhor nesse sentido, como você estava dizendo, e eles conseguiram entrar nesse lugar de serem, não perder aquilo que Deus deu, né? Conseguir discernir para a sua própria vida e discernir para a época que eles estavam vivendo, que eram épocas bem cruciais, assim, né? Aquele tempo da seca, o tempo da fome ali do José no Egito, que acabou sendo, né? Ele era debaixo do faraó, mas ele que governava. E ali o Daniel também. Então, assim, acho que foram épocas muito cruciais, né? Eu acho que Deus vai fazer, né? Isso. Você pode perceber que o controle sempre teve na palavra profética. O controle de nações inteiras estava na palavra profética. Você vê José. O discernimento sempre é profético. Quem teve o sonho foi o faraó, mas a interpretação foi José. Eu Você acho vê que Nabucodonosor, quem teve, né? Daniel interpreta. Entende? Então, Deus respeita até aquele que ele colocou no poder, as autoridades. Sim. O sonho foi dado a Nabucodonosor. Você pode pegar todas, mas você percebe que quem estava no controle verdadeiramente era a palavra profética. E se você ler Daniel, capítulo 9, versículo 1, você percebe só que ele tem entendimento acerca já estava numa idade ali, né? Uma idade avançada. Sim, ele era meio idoso. Ele tem entendimento acerca do fim do exílio babilônico, dos 70 anos, lendo o livro do profeta Jeremias. Exatamente. Aplicando o que você está falando, discernindo o tempo através das escrituras. Então, a gente precisa compreender que aquela palavra era liberada para todo Israel. E às vezes a gente está vivendo como comunidade local, como se não existisse uma palavra liberada para a igreja única hoje. Sim. Sabe? Eu acho que as pessoas vivem muito isso e acho que elas vivem um medo, sabe, das profetadas, daquilo que eu já vivi mesmo quando menor e recebia, ou aquilo que você tinha que dar uma oferta para receber um negócio de campanha, aquelas coisas assim, que eu acho que ficava embaralhado, sabe, na cabeça das pessoas, e aí as pessoas acabam se afastando daquilo que realmente deve ser, sabe? Eu lembro que eles oravam a profecia, mas em cima da palavra, né? Eles, tipo, eles lembravam daquilo que foi feito antes, e aí Deus, tipo, já tem um degrau, aí ele construía em cima daquilo que já foi feito, sabe? Aquele alicerce ali, entendeu? E aí dava mais um degrau de revelação, sabe? Mais uma coisinha. Você pode perceber essa questão da palavra profética, né? Como a gente vem falando, Daniel, ele tem entendimento que era para toda a nação. Quando José interpreta o sonho, era para todos os povos da qual o Egito, entre aspas, como império, não sei se o Egito é considerado um império, né? Naquela época era. De todo um domínio egípcio ensina aquilo ali. Aí a gente para ver e a gente está se movimentando hoje como se não houvesse uma palavra que Deus tenha liberado. Porque Jesus não morreu pelas igrejas. Sim. Jesus morreu pela igreja. E a igreja é uma instituição para eclesiástica. Você pode perceber, eu já estou meses com vocês aqui. Vocês não sabem a comunidade onde eu congrego. E eu nem falo o nome. Vocês já perceberam que eu nunca toquei? Vocês nem sabem, não tem endereço, não tem nada. Por quê? Porque o difícil para mim foi viver a igreja global, mesmo sendo terraplanista, porque eu sou terraplanista. Entendeu? Viver a igreja global. Assim, eu tenho que estar atento ao que Deus está fazendo à igreja. Eu faço parte da igreja do Senhor, da igreja invisível. Todas as outras instituições que nós temos são instituições para-eclesiásticas que trabalham paralela à igreja invisível. E essa desconstrução demorou muito para sair da minha mente. Por exemplo, assim, eu vivo igreja que eu não sei nenhum dos irmãos congregam. Você vê que a gente nunca entrou nesse assunto? Poucos irmãos eu sei que congregam porque já congreguei juntos. Então, alguns eu sei, né? Mas a maioria, e a gente não entra nesse detalhe. A gente está buscando o quê? A palavra que o Senhor tem falado para a igreja, para o corpo de Cristo da qual nós fazemos parte, sabe? E nós ansiamos pela voz
da profecia dos trovões, né? De Apocalipse capítulo 10. Quem estava nesse dia? Eu estava. Então, Eu não há sei o se estou evangelho, falando. há uma palavra que vai ser pregada ainda no fim, né? Isso, Que vai ser a falar só profecia no dos fim, né? trovões, né? Que Daniel ouviu, mas Deus falou, não escreve o que eles falaram, porque essa mensagem é para o tempo do fim. E nós ansiamos por essa mensagem. Você imagina, vai ser pregado em todas as nações. Você percebe ali. E essa mensagem ela vai ser liberada no tempo do fim. Eu, de verdade, queria muito, tenho 47 anos, eu queria muito que o Senhor acrescentasse anos de vida a mim, para que eu pudesse ouvir essa mensagem. A gente vai ouvir de qualquer maneira. Participar, né? Eu queria ver ele do céu. Irmãos, a hora é um pouquinho avançada, 10h30. Percebi que os irmãos se interessaram por dons espirituais. E um dia a gente pode estar falando sobre isso, tá, irmão? Se tiver alguma dúvida lá, pergunta lá no grupo lá. Sei que os irmãos trabalham no outro dia, por isso que eu estou terminando, irmão. Tem algum irmão que queira fazer alguma pergunta? A gente termina com essa pergunta, tentar responder. Mais do horário mesmo. Eu queria ficar com vocês até mais tarde mesmo. Eu só vou dormir meia-noite, eu trabalho lá na minha casa. Mas eu entendo que os irmãos, a gente sabe, mais difícil. Amém, irmãos? Amém. Deu para compreender? Filho do Senhor, a gente entra, a gente morrer a cada dia, Jesus quer a gente próximo dele, para a gente ver, ouvir o que ele está falando, para a gente contribuir com a palavra profética do nosso tempo. Vamos estar orando então, para o término? A irmã Elizabeth falou algo muito poderoso, ela falando de Jesus que está para voltar. Os irmãos querem ouvir isso, é muito forte. O Jesus. Tu viu o guerreiro? Tá dando um ecozinho, não consigo entender muito bem. Tem que mutar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não sei se é o irmão Fábio, de repente. Já melhorou? Então, o que os irmãos acham aí? Coloca lá no grupo lá, tem a teologia do Divino Guerreiro, que a gente vai falar de Jesus vindo, e é o lado dele aplicando a justiça, sabe? Se os irmãos quiserem ouvir sobre isso, a gente só é maduro, basicamente não tem criança no grupo. Então, os irmãos colocam lá no grupo lá, quem concorda lá de boa, a gente pode falar semana que vem sobre a teologia do Divino Guerreiro, inclusive tem até uma aula com o Ângelo Basso. Na verdade, é um estudo que ele colocou lá e eu vou ter como base isso. Na verdade, não vou usar ele como base, vou usar o livro do Sinai Sião, do Joe Richardson, que ele fala muito sobre isso. E se a gente quiser ouvir, é o Jesus que vem a Salmo 2, Isaías 63, Salmo 110. A gente vem falando sobre essas questões porque é difícil falar que Jesus vem nos livrar dele mesmo, né? Porque ele vai aplicar o dia da vingança no teu coração. Quem vem aplicar o juízo é o próprio Jesus. E a gente precisa entender que quando ele abre o selo, ele libera o anticristo. O anticristo é uma punição. Quem libera o anticristo? O próprio Jesus. Então a gente precisa compreender esse lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas acho que chegou o tempo de a gente entender o leão da tribo de Judá. Né? Que mesmo com amor, né, ele não precisa deixar de amar para aplicar a justiça. Ele continua amando e aplicando a justiça. Deus não precisa disso. Então, um atributo dele é amor. Ele não tem amor, ele é. Ele não tem fogo, ele é fogo. Então a gente precisa compreender. Ele não precisa deixar de ser fogo para ser alguma coisa. Ele não tem como deixar de ser amor, porque é um dos atributos de Deus. Ele não tem como negar-se a si mesmo, não tem como deixar. Precisa entender os atributos dele. É até legal a gente poder falar sobre isso. Então semana que vem, a galera que quiser postar lá, Teologia do Divino Guerreiro, a gente vai falar sobre isso, amém? Tem necessidade de fomentar o nosso café. E a gente vai amadurecendo o café lá também, irmãos. O Ali está falando aqui. Para te botar isso para frente, para te conhecer, proximidade. Tá bom? Lá no grupo, lá, o Ali vai colocar alguma coisinha lá, a gente vai ver lá em um dia, uma data, que a gente pode estar junto. Tá bom, meus irmãos? O Christian botou uma mãozinha lá. Valeu, Christian. Christian tem a cara de lutador, né? Ele dá aula de jiu-jitsu, muay thai. Eu quero ouvir uma aula do Christian. O Marcelão tá aí, todo mundo aí, irmão. Obrigado por vocês. Já tentei lutar, não é para mim, não. Vamos estar orando pelo Terra, Marcelo, Babi, todo mundo que participou, Fábio, a Ana. Deixa eu ver aqui os irmãos aqui. Dá para ver todo mundo? Tá, Alessandra,
a Ana, a Babi, né? O Christian, a Elizabeth, o Fábio, o Gabriel Alves, que é a Larissa, a irmã Lourdes, o Marcelo, a Larissa, minha nora, a Maria Verônica, a Vitória, a Vicky, a benção também aqui do Alê, esposa do Alê. Irmão, acho que Gabriel Alves, a irmã está entrando no link do Gabriel, né? Se não é o Gabriel, amiga da... É isso? A Gabriel Alves é o filho dela. Ela é a Michelle Alves. Amém, sabia, eu lembro disso. É a Michelle, porque eu não sei mexer aqui, ficou no do Gabriel. Amém, Michelle. Obrigado por você estar participando, tá? Amém. Obrigado por cada um que participou, que Jesus abençoe cada um. Vai disponibilizar a aula. Eu vou botar lá Ele vai disponibilizar essa aula aí, lá. Até depois amanhã. Até amanhã está disponível lá a aula, tá bom? Obrigado, tá, irmãos? Vamos só agradecer e lembrar de orar pela... Mirela, tá, irmãos? Por favor. A gente vai começando. Não esqueça de orar pela Mirela, a menininha que a gente orou no começo, tá? Por favor, irmãos. Se desligar a live aqui, tirar um tempinho, já começa a orar por ela, tá, irmãos? Ali tem um pai, tem uma mãe que está sofrendo nesse momento aí, uma família, sabe? E pedir oração, não esquece disso, não. Isso agrada o Senhor. É o que a gente pode fazer para agradar o Senhor, tá? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aí, todo mundo. Que Deus abençoe a cada um, tá bom, irmãos? Deixa eu dar. Vamos orar então, para terminar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Jesus. Dê uma boa noite de sono a cada irmão que está aqui, Senhor Jesus. Mais uma vez nós pedimos para a vida da Mirela. Cada um vai orar de maneira individual. Guarda cada um, Senhor Jesus, que a gente possa crescer em amor. É o que nós pedimos, te agradecemos no teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor Jesus. Bom, está terminado, tá? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aí. Possa ver. Boa noite, bom dia. Boa noite. Boa noite.